De volta então com o nosso Bom Dia Cidade, agora às 8 horas da manhã. Recebo aqui nos nossos estúdios pela primeira vez, pelo menos comigo, no Bom Dia Cidade, o vice-prefeito de São Francisco de Paula, Beto Lopes. Muito bom dia, Beto. Seja bem-vindo à Gramado FM, ao Bom Dia Cidade. Bom dia, Thiago. Meu amigo Thiago, né? Antes da rádio aí já tínhamos essa amizade. Bom dia a todos os ouvintes aí da cidade de Gramado. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. É sempre um prazer a gente estar podendo estar aí conversando, né, Thiago? Falando da nossa cidade, da nossa querida São Chico e podendo não só divulgar a cidade, mas tirar dúvidas também que o pessoal possa ter, convidar para conhecer a nossa cidade. Estamos aí à disposição. Perfeito. Antes de mais nada, eu sempre peço pro convidado se apresentar, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem, às vezes conhecem o nome, sabem que é o vice-prefeito, mas quem é o Beto Lopes? Claro, claro. Tenho 41 anos, né? Sou natural de São Chico, nascido lá, formado em engenheiro eletricista. Passei muitos anos em Porto Alegre, fui concursado da CE, trabalhei na Assembleia, mas acabei retornando à minha terra depois dos estudos desse período por lá. Fui vereador, 2012 me elegi vereador, fui o vereador mais votado da cidade, me reelegi em 2016, junto com o prefeito Marcos à época. O Thiago conhece bem, tenho certeza que todos aqui de Gramado conheceram aí Sim. o Marcos e tudo que ele fez lá por São Chico. E em 2017, então, quando o Marcos assumiu, eu aceitei o desafio de ser secretário, acabei largando a Câmara e fiquei secretário de administração dele Que legal. durante os 8 anos dele de governo. Com um intervalo de um ano que eu acabei saindo para ser chefe de gabinete do deputado Joel, um grande parceiro aí de São Chico e de toda a região, também parceiro Sim. de Gramado. Tive um ano com ele na Assembleia Legislativa lá ajudando ele a estruturar lá o gabinete. Retornei na última eleição, acabei concorrendo a vice-prefeito e estamos vice-prefeito hoje, tentando tocar e melhorar cada vez mais a cidade. Perfeito. Nessa dobradinha que tem dado certo, né? O Marcos com o Thiago e agora retornando com o Thiago como prefeito e você como vice, né? Isso, Essa... Thiago. Tu sabes que São Chico ele tem uma história política, como a grande maioria dos municípios aí do nosso estado, muito acirrada. Sempre se teve aquela disputa entre PP e MDB, que o estado inteiro Sim, são os sempre maiores teve. partidos do O estado, próprio né? PDT também tem uma grande história. E São Chico não era diferente. São Chico, depois disso, o PT acabou tendo 2 mandatos lá também. ah, e, e nós, lá em 2017, acabamos pensando em unir partidos que pensavam diferentes, como o PP, como o MDB, como o PDT, que tem até ideologias, vamos dizer assim, diferentes, mas que eles convergiam em uma coisa, que era querer o bem da cidade. Sim. A gente deixou de ver partidos e começou a ver pessoas, ver projetos, e isso acabou dando certo. Hoje a gente tem uma grande coligação, que ela é formada, e desde a época do Marcos, ela é formada tanto pelo PP, que era o prefeito com o Marcos, hoje o vice-prefeito, com nós, e o Thiago, que era o vice-prefeito, mas também com o MDB, também com o Republicanos, o DEM, à época era, também com o PSB. Então são diversos partidos do PSDB, hoje são diversos partidos que fazem parte da composição, principalmente o que isso trouxe para São Chico? Pacificação política. Então, antigamente, e nós quando assumimos em 2017 ainda era assim, era aquela coisa que quando tu tá fazendo algo, a oposição já tá trabalhando contra, a oposição já tá tentando achar o erro, tá tentando desconstruir aquilo que tu tá tentando construir. E nós, isso muito capitaneado pelo Marcos, que era um grande líder, conseguimos fazer com que as pessoas, mesmo que fossem de partidos diferentes e não fosse nosso eleitor, tivesse o nosso respeito, tivesse os nossos ouvidos, e a gente ouvia muito. E isso fez com que eles, por mais que não estivessem ao nosso lado durante as eleições e não estiveram novamente depois, sentisse parte do projeto e fosse ouvido e as diversas demandas, as diversas coisas que eles nos sugeriam, as sugestões deles, a gente acabava levando adiante. E isso fez com que pacificasse a política, isso dá um jeito diferente de trabalhar, mais calmo, mais tranquilo, Sim. mas principalmente isso fez com que a gente também conseguisse trazer ideias de fora e fizesse com que São Chico tivesse esse desenvolvimento que a gente teve nos últimos anos. Perfeito, é isso justamente que eu queria até trazer aqui, né? Eu cheguei há 5 anos na região, mas eu escuto de muitas pessoas com quem eu tenho amizade, a Gramado, Canela, em São Chico também, é que nos últimos anos a cidade teve um crescimento exponencial, né? Como é que você enxerga aí o crescimento na cidade nesses últimos anos? Thiago, quando concorremos lá em 2017 com o Marcos, a cada 10 casas que nós
que nós íamos para pedir o voto, para conversar na eleição, 9 nos falavam em emprego. Essa era a grande demanda de São Chico e acredito que do estado do Rio Grande do Sul também. E quando tu não tem o emprego, esse não é só um problema social de tu não ter o emprego e tu não ter o salário. Tu não tem autoestima, tu sai de casa para procurar emprego e tu volta para casa triste, chateado, aí o teu filho tá vendo tudo daquele jeito, isso reflete na escola, que o teu filho vai tá pior, isso reflete no teu casamento, e aí quando tu vê, tu tinha... Então isso era um grande problema que vinha para tudo. E esse era o nosso grande desafio lá em 2017. O Rafael Marques foi nosso secretário de Desenvolvimento Econômico à época, e eu me recordo que nós fizemos, o Gabinete Rafael e toda a equipe, nós colocamos aquilo como uma meta. Nós vamos trazer emprego, nós vamos gerar renda aqui na cidade e o resto nós vamos correr atrás depois. Vamos dizer assim, ele não era o segundo plano, mas aquilo era o nosso principal ponto. E nós procuramos municípios como Igrejinha, que era exemplo na captação de empresas, outros municípios do estado, até fora do estado, a gente foi para conhecer, buscamos legislações e construímos uma lei de incentivo para a busca de empresas. Claro, a época comercial ela ajudou também, o Brasil estava mudando ali também, o estado do Rio Grande do Sul estava crescendo, mas nós conseguimos atrair muitas empresas e já devem fazer aí mais ou menos uns 4 ou 5 anos que a gente trabalha a pleno emprego em São Chico. Legal. Pleno emprego significa todo mundo empregado? Não. Significa que nós temos mais vagas de emprego do que pessoas procurando emprego. Claro que às vezes tu tem o cara que está desempregado por outros motivos, não se encaixa naquele tipo de trabalho que tem a vaga, ou por alguns outros motivos, mas hoje a gente trabalha a pleno emprego, inclusive as empresas tendo que buscar trabalhadores fora da cidade. Hoje a gente tem ônibus que vem de Cambará para trabalhar ali, a gente tem ônibus que vem do interior para trabalhar ali, a gente tem pessoas hoje de Canela que acabam trabalhando ali, Gramado, daí claro pelo setor que tem ali, como temos pessoas de lá que trabalham aqui, é claro. Mas isso fez com que São Chico pudesse dar um passo muito maior. Porque a partir do momento que a gente trouxe o emprego e a gente resolve aqueles problemas pequenos que a gente citou ali, tu começa a circular mais dinheiro no comércio. Quando tu traz uma empresa, e a madeira é o nosso grande polo, a agricultura e o turismo são os nossos 2 carros-chefes, né? E a madeira na agricultura é onde despontou nesses últimos anos. E quando tu traz uma empresa da madeira, tu dá emprego também, além do funcionário que está lá dentro, dá emprego para o caminhoneiro dá emprego para o borracheiro, no posto de gasolina, e essa cadeia ela vai aumentando. E uma das coisas que a gente trabalhou muito foi na industrialização do nosso produto. Vou te dar um exemplo, nós somos hoje o maior produtor de batata branca que tem no estado, um dos maiores do Brasil. Essa batata, ela era colhida ali e ela ia para fora. E aí os outros iam industrializar, claro que nós tínhamos a produção, gerávamos emprego na colheita dessa batata, gerávamos a renda da venda dessa batata. Mas hoje nós temos, por exemplo, a Dói Chips, que faz os produtos da Dói Chips lá dentro de São Chico. É uma empresa de São Chico, os proprietários são de São Francisco, ela está lá dentro. Ou seja, a gente agregou valor àquilo ali. Então, se antes nós ganhávamos, o que antes nós tirávamos R$2, hoje está sendo vendido a 5, 6. Então, esse valor ele fica lá, gera o emprego e esse dinheiro acaba circulando. E as pessoas tendo emprego, essa renda girando, é o nosso mercado que está vendendo mais, é o mercado da quitanda ali do lado. As pessoas começam a criar e a empreender dentro da cidade, porque veem que ali ele vai ter o seu mercado. Então, esse foi o grande boom, assim, da virada de chave que nós tivemos. E, é claro, o turismo. Aquilo que Gramado e Canela faziam lá atrás, há muitos anos, não só a nossa população, como as pessoas de fora nos viam como o primo pobre de Gramado e Canela. Né? Gramado e Canela despontavam, tu ligava a TV, era Gramado e Canela. Nós íamos para Brasília lá em 2017, as pessoas falavam, aonde fica São Francisco? E nós íamos do lado de Gramado e Canela. Gramado e Canela sempre foram a referência para nós, né? E nós fizemos um trabalho desde lá de 2017, e aqui eu cumprimento o nosso secretário Rafa, tu disseste aqui que ele está seguido por aqui, né? Mas o trabalho que o Rafael fez com toda a sua equipe, com todo o engajamento do município, do nosso trade turístico do município, o engajamento que teve nesses últimos anos, São Chico, não é à toa que São Chico nos últimos anos tem recebido prêmios como o município que mais cresce no turismo, percentualmente, no estado do Rio Grande do Sul.
Então, a gente vê hoje uma São Chico que existia em 2017 e uma São Chico que existe hoje. São coisas totalmente distintas. E quando tu faz o turismo e a geração de emprego ter essa virada de chave, tu acaba que as outras áreas também acabam crescendo muito. E hoje, graças a Deus, a gente trabalha num município muito melhor para as pessoas que lá vivem e para quem nos visita. Perfeito. Inclusive deixar um abraço pro secretário Rafael, ele sempre manda mensagem, não, eu sei que eu preciso aí divulgar mais ações, tô te devendo. Rafael, grande abraço, a gente entende a correria. Secretário que tá em Ribeirão Preto hoje, lá tá representando pra baixo Chico. também, né? São Chico tá sempre aí, o pessoal sempre se mexendo, isso que ajuda a cidade a crescer também, né? Todos vocês estão sempre engajados aí no crescimento da cidade. O turismo em si cresceu bastante, né? A gente tem eventos agora de destaque lá, como o Festival dos Beatles, que já se tornou referência nacional. Inclusive, até um museu que tinha em Canela foi para São Francisco de Paula, né? Como referência. Eu conheço cervejarias lá muito boas. E eu sempre indico... Eu sei que tem muitas boas, né? Como vice-prefeito, não pode falar uma especial. Mas a minha especial é a Insurreição. As meninas da Insurreição tem uma cervejaria ali muito boa. Muito boa. E como é que tu vê esse crescimento do turismo? Vamos partir para a parte do turismo um pouquinho, com tanto de eventos que tem acontecido na cidade e principalmente a características diferenciadas. Por exemplo, o Natal lá foi criado o Tia Noel, que é uma novidade ali para poder atrair o turismo. Não adianta querer só replicar, por exemplo, vamos fazer igual Gramado. Não, tem que ter um diferencial e vocês trouxeram esse diferencial. Como é que a atual gestão pensa o turismo daqui para frente? Thiago, hoje o Rafael fez os 8 anos com a gente. Ele teve um período fora, foi exatamente o mesmo período que eu saí, eu e ele. Voltamos exatamente no mesmo dia, inclusive. Mas depois de todo o trabalho que a gente teve ali, principalmente de conscientização do nosso comércio, que ele no sábado e que no domingo ele tem que estar aberto, conscientização das pessoas, e a gente fala que o turismo ele não é feito somente pelas empresas de turismo. O turismo não é feito somente pelo restaurante, pelo hotel, mas quem é o teu principal ponto? Qual é o teu principal cara que pode divulgar o teu turismo? Vamos lá, o posto de gasolina. O próprio posto Ipiranga fez um marketing do Pergunta no posto Ipiranga, né? Sim. Porque quando a pessoa chega na cidade, onde é que ela vai parar e perguntar para alguém? No posto de gasolina. Então, o que acontece? O frentista tem que saber, ele tem que conhecer os nossos restaurantes, ele tem que conhecer as nossas belezas, ele tem que saber orientar as pessoas lá. E isso vale para outros pontos também. Às vezes a pessoa, quando ela chega, ela vai parar numa padaria para tomar um café de manhã, e ela vai perguntar na padaria aonde ela pode ir em São Chico, o que a pessoa recomenda. Então, esse trabalho é um trabalho, primeiro, a ser feito de conscientização dessas pessoas, de curso, muita capacitação. A gente acabou fazendo muita capacitação disso e para esse público, né? Não somente o público, então, que é voltado diretamente ao turismo. A gente tem... hoje o Mátria Park, que é a nossa grande referência turística, né? O Mátria virou uma chave turística no município. Tenho certeza que todos que estão ouvindo conhecem, mas para aqueles que possam não conhecer, o Mátria é o maior parque de flores das Américas. É uma coisa extraordinária, uma coisa que quando o Fernando lá e a Iti, o seu Osmar, chegaram na cidade com esse projeto, muitos olhavam e pensaram, esses caras são loucos. Sim. Me trazer um parque de flores para a cidade, uma das cidades que mais chove, que tem um clima difícil, que tem a geada, e eles acreditaram muito em São Chico, e isso virou a chave. Hoje, aquilo que eu dizia antes de Brasília, por exemplo, quando a gente vai e nos perguntam de São Francisco, hoje eles já perguntam, é a cidade do Mátria. Cidade do Mátria. Então o Mátria acabou virando muita referência para nós, e graças a Deus está dando certo. E isso abriu caminhos para que outros também olhassem São Chico. Hoje nós temos o resort da Dupla Grenal, uma parceria da BR Resorts aí com o Grupo Lagueto, que é vizinho do Mátria, vai ser o maior complexo hoteleiro do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos outros grandes hotéis, grandes redes aí que estão com projetos, entre projetos já aprovados, entre projetos que estão tramitando, entre alguns que entraram em operação e outros que estão iniciando aí, dezenas de projetos voltados ao turismo e a todos os segmentos do turismo. São Francisco é hoje um dos 15 maiores municípios em extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul. E aquilo que era problema para alguns,
Isso o prefeito Marcos dizia muito, para nós tem que ser tirado como um lado positivo. Uma oportunidade. São Francisco tem vários microclimas. Nós temos lugares que dá uva, como temos lugares que tu pode plantar batata, lugares... Então nós temos diversos microclimas. E para o turismo isso também pode ser aproveitado. Então nós temos um turismo rural a ser explorado muito grande. Nós temos, por exemplo, a nossa Rota das Barragens e nós estamos em Brasília nessa próxima semana o Thiago e o Rafa vão estar lá apresentando na Bancada Gaúcha. Nós temos a nossa Rota das Barragens que já tem resort, que tem outros projetos de hotel, que tem projetos de restaurante, mas que pode ser explorado para que as pessoas conheçam como é que é feito o tratamento com a ovelha, com o gado, como é que é feito o queijo. Ali ela é uma rota belíssima que vai passar por barragens e que fica aqui do lado. Sim. São 22 quilômetros que o que o município tem que fazer é dar condições de acesso. E o resto vai vir por si só. Então, isso é uma grande aposta que a gente tem aí pro turismo, essa a nossa rota. Mas nós temos o nosso centro de eventos, o Thiago conheceu, né, Sim, Thiago? muito grande lá, muito legal. Nesse ano foi o nosso primeiro ano. Eu não vou dizer que foram eventos testes, porque foram eventos... Valendo. Foram eventos valendo, né? Nós fizemos o nosso primeiro evento lá, o Festival Gastronômico da Batata, e nesse evento a gente teve um bom público, e esse eu vou te dizer que era um evento que nós tínhamos um medo enorme, porque tu viu o tamanho do nosso centro de eventos. Sim. A gente levou primeiro um evento de médio porte, né, para um evento daquele tamanho, mas que foi um sucesso. Depois repetimos isso com a nossa Festa do Pinhão, um evento de muito sucesso. O medo que nós tínhamos do espaço ser muito grande, a gente viu que nós temos que trabalhar para que o espaço seja ainda maior, porque nós tivemos casa lotada lá, principalmente nos shows, nos maiores shows ali. E aos poucos a gente está transformando aquele centro de eventos na nossa casa para poder receber não só os eventos do município, mas também os eventos privados. A gente vai transformar ele em um centro de convenções para que a gente possa trazer convenções, porque isso fomenta muito os nossos hotéis, os nossos restaurantes, a nossa cidade. Uma coisa no turismo que acabou vindo ao natural e que a gente precisa explorar lá é que, para muita gente, São Chico está se transformando na cidade da música, na cidade dos festivais. Sim. Tradicionalmente, nós tínhamos o nosso Ronco do Bugio, que nós tivemos agora, completa 40 anos no ano que vem, e nós tivemos a nossa 32ª edição nesses 40 anos no último final de semana. O nosso Ronco do Bugio teve anos que não se teve. Ele reflete o bugio que foi reconhecido agora pelo Estado do Rio Grande do Sul como patrimônio cultural e imaterial. E que nas gestões anteriores já havia voltado a crescer e que tem sido um grande sucesso. Mas ele era o nosso único festival de música mesmo, se tu for pegar assim. E hoje, tu já citou aqui, a gente inicia o ano com o Beatles Festival, o Festival dos Beatles. Para se ter noção da dimensão disso, a irmã do John Lennon teve aqui, o dono do Cavern Club, bandas. Ele é um evento de bandas covers, mas nós temos bandas de diversos países que vêm no mês de janeiro num evento tradicional às margens do nosso cartão postal Lago São Bernardo. E que, como tu disse, se tornou um evento de referência nacional, a ponto de o Museu dos Beatles, que ficava aqui em Canela, anunciar no último Beatles Festival que estava doando todo o acervo para o município de São Francisco de Paula, para que o museu fosse para lá. Seja ele de forma privada, seja ele de forma pública, mas que, segundo as palavras dele, para que o museu estivesse na verdadeira terra dos Beatles, no Brasil. E isso é um turismo que abrange um público muito diferenciado. Eu gosto de Beatles, gostava de Beatles, conhecia Beatles. E quando a gente fez o festival, eu me apaixonei pelo Beatles, e a gente vê o público que isso traz. Um público de todas as classes sociais. A gente acha que Beatles é do público de uma idade mais avançada, mas não é. A gente vê jovens, a gente vê crianças que gostam de Beatles, que curtem Beatles, que são bitomaníacos aí. E isso, então, iniciou com que a gente já trouxesse um tipo de música diferente para São Francisco.
Em fevereiro nós temos o nosso carnaval, que está sendo reativado. Legal. Não o carnaval atual, mas a nossa ideia é reativar aquele carnaval raiz lá de trás, dos bloquinhos de carnaval, bloquinhos, sim. do samba. Então, isso também entrou no nosso calendário de eventos e vem ganhando força. A gente tem o Mississippi, que é um evento de Caxias, que nasceu em Caxias do Sul, lá, né, de blues, e que nós já tivemos a edição em São Francisco. Esse último ano foi um sucesso. Ele é um evento diferente porque ele interage com a cidade. Então nós montamos 2 palcos na cidade, distantes ali, a 600 metros, de repente, um do outro, menos de 1 quilômetro. E os shows eles acabavam se tornando intercalados. O show parava um, começava o show em outro. Então as pessoas elas se deslocavam pela cidade para ir para outro show. E nós tínhamos fora desse horário os shows nos nossos comércios, no nosso café, os nossos restaurantes. Cada um entrou nessa programação, tu comprava lá a tua pulseira lá, que tu podia entrar em qualquer desses estabelecimentos durante o show. Isso fomentou muito o nosso comércio, e é um público diferente também. Né? Nós temos o nosso Paralelo Festival, que é um evento que não é, assim como o município, ele não é um evento do município, ele é apoiado e patrocinado pelo município, mas nós trouxemos nos últimos anos aí Erasmo Carlos, Demônios da Garoa, Alceu Valença. Então são grandes shows, foram feitos todos eles na beira do Lago São Bernardo. Esse ano ainda existe aquela dúvida se será no lago ou se será já no centro de eventos, né? Mas que também fomentou muito. Então, ao natural, com todos esses eventos, nós temos o Festival de Coro, que são os coros aí vem coros de todo o Brasil, agora em novembro, final de outubro, se não me engano. Nós temos o Festival de Choro, que é um tipo de música também diferente e que é um sucesso. Então a gente está conseguindo fazer com que a gente tenha festivais de todos, para agradar todo tipo de público. Mas principalmente para agradar aquele cara que gosta de música. Sim. Quem gosta de música gosta de Beatles, gosta de coro, gosta de choro, de jazz, gosta de choro, de jazz, de música gaúcha. A nossa Semana Farroupilha esse ano tem uma programação bem legal também. Então, ao natural, as pessoas acabaram nos dizendo: São Chico está se transformando na cidade de músicas. Vocês têm que ser a cidade dos festivais. Então isso também é uma coisa que a gente está trabalhando para poder vender aí para fora, para o trade, mas para poder agradar não só ao turista, mas também ao nosso público de São Chico. Sim. E vou te dizer uma coisa, Thiago. Para nós que estamos na gestão pública, isso eu aprendi com o tempo estando ali. Qual é o nosso grande lema como gestor público, o nosso grande foco? E tem pessoas que dizem assim: vocês estão lá para poder dar uma educação para as nossas crianças e um futuro para nossas crianças. Vocês estão lá para manter uma cidade, as pessoas com saúde, e vocês estão lá para fomentar e as pessoas terem dinheiro para coisa. Mas por que a gente precisa ter uma educação boa? Por que a gente precisa ter uma saúde boa? Por que a gente precisa ter dinheiro? Qual é o nosso propósito de vida? Nosso propósito de vida é estar aqui fazendo bem e sermos felizes. É ter uma vida boa em torno da felicidade. Então, o nosso lema se tornou a felicidade. Eu acho que o nosso papel como gestor é fazer com que as pessoas sejam felizes. E para que as pessoas sejam felizes, elas têm que ter uma boa estrutura de cidade, ou seja, tá ali o trabalho da Secretaria de Obras, de tu ter infraestrutura, ruas boas. Para que as pessoas sejam felizes, elas têm que ter cultura. Então, elas precisam ser... nós precisamos que as crianças tenham um futuro para que esse futuro sejam felizes. E ali está o papel da educação. As pessoas têm que ser saudáveis para que elas sejam felizes. Está ali o papel da saúde. E nisso o turismo e a cultura tem uma coisa muito forte. Às vezes as pessoas dizem: vocês estão investindo dinheiro em música, em turismo, ao invés de investir em saúde e educação. Mas eu vou dizer uma coisa: o evento também faz com que as pessoas sejam felizes, também faz com que as pessoas desenvolvam economicamente. E esse é o nosso papel. Então, esse é o grande lema nosso como gestor público: fazer as pessoas felizes. É que esses eventos também trazem recursos para a cidade, né? Através do turismo. Apesar de, acredito que São Chico não depender do turismo hoje, né? Hoje vocês têm outra matriz econômica na cidade. A gente estava conversando há pouco das madeireiras que estão sofrendo com a taxação aí dos Estados Unidos, né? Como é que está o setor de economia hoje da cidade? Hoje a nossa maior matriz econômica ainda é a agricultura. E
e eu boto a silvicultura dentro desse patamar da agricultura, né? Dentro da agricultura, por nós ter esses diversos microclimas e a extensão territorial, nós temos todos os tipos de agricultura, né? Nós temos a de grãos, nós temos a hortifruti muito forte ali naquela região do Rincão dos Crevos. Nós somos o maior produtor de batata, mas a silvicultura é, sim, o nosso grande propulsor aí, vamos dizer assim. E esses últimos anos, e eles são um dos grandes responsáveis por esse crescimento econômico e essa geração de empregos. Nós atraímos muitas empresas agora nesses últimos anos. Sim. Inclusive, a gente até tinha falado de alguns incentivos que o município também estava propondo para trazer empresas para lá. Isso. Pela nossa lei de incentivos, a gente conseguiu atrair muitas empresas, porque essa lei ela prevê diversos tipos de incentivo, desde o incentivo da terraplanagem, da máquina lá, até mesmo a devolução de parte do ICMS que retornou ao município por conta da empresa. Então, ela atrai todos os tipos de empresa e todos os tamanhos. Mas o que acabou dando esse boom e o que mais se atraiu ali, além de empresas do turismo, hoje hotéis, resorts, restaurantes, foi a indústria madeireira. E são empresas que trabalham, muitas delas, 100% com exportação. Hoje, São Chico é muito referência na fabricação de cerca americana. Olha que legal. E esse produto ele é vendido todo ele para os Estados Unidos. Nós temos ali entre as nossas maiores empresas algumas que tem 95% do seu produto vendido para os Estados Unidos. Então essa taxação ela entrou direto no produto dela. E essas empresas, a gente tem feito, nós nos reunimos com todas as empresas, com o Sindimadeiras, nós colocamos o município à disposição deles para aquilo que nós pudermos ajudar, né? Porque isso é uma questão de nível presidência da República e outro país. Sim. Nós, como município, não temos muito que a gente possa fazer, a não ser tentar mitigar alguma coisa ali no município. Mas nós nos colocamos à disposição, fizemos a reunião, ouvimos os gargalos e os problemas deles, entendemos o Sindimadeiras, assim, quais são as ações que o sindicato dos madeireiros está tomando, e ele representa todos, então ele tem uma força maior, nos colocamos à disposição e temos ajudado eles. Hoje a gente teve, quarta-feira, na Assembleia Legislativa, na casa da Assembleia Legislativa na Expo Inter, numa audiência realizada lá pelo deputado Búrigo, junto com um deputado do Paraná e um de Santa Catarina. Eles fizeram a união das frentes parlamentares da Madeira, dos 3 estados, discutindo justamente isso, ações conjuntas, ouvindo o Sindimadeiras. E São Chico acaba sendo protagonista. Era o prefeito Thiago que estava lá, representando todos os municípios. Nós já estamos com uma pré-agenda, estivemos com a FAMURS, representando para ganhar força esse movimento pelos municípios gaúchos. Agora, no dia 9, 10 e 11, existe um movimento da CNM, dos prefeitos em Brasília, e nós vamos aproveitar que os prefeitos estarão, a CNM vai estar lá e a FAMURS, para fortalecer junto com a CNM e tentar uma agenda com o governo federal para tentar olhar pontualmente esse setor. Sim. Né, Thiago? Porque ali, quando foi lançado, se existia a expectativa de que os Estados Unidos baixaria, isso era algo para negociação. Sim. Ele acabou mudando em alguns setores, mas esse setor específico da madeira não mudou. As nossas empresas, elas têm tentado entrar em outros mercados também para tentar melhorar. Conseguiram abrir alguns outros mercados, mas quando tu abre um outro mercado, não é o mesmo produto. Sim. Tu tem que adaptar a tua máquina, tu tem que adaptar o teu funcionário, tu tem que adaptar o teu comercial. Não é muito fácil. Mas algumas das empresas ainda nos disseram, como é que eu vou vender em outro mercado se o nome do meu produto já é cerca americana? Sim. A cerca americana, Verdade. O nome do produto já diz, né? Então é bem difícil. Mas a gente está do lado dos produtores, ali dos empreendedores. A gente vai trabalhar junto a eles no que a gente puder. Nós já temos empresas que deram férias coletivas, a gente já sabe de demissões que ocorreram, mas eu tenho certeza aí que isso vai acabar se resolvendo e que a gente possa estar novamente no crescimento. Ontem, até quarta, até o pessoal do Sindimadeiras dizia que a mão de obra ela é uma mão de obra que tu tem que qualificar muito. E que as empresas, elas
patinaram muito tentando, qualificando o seu pessoal. E Sim. quando tu via que a engrenagem andou, que o pessoal que eles já tinham equipe, que eles estavam expandindo, Uhum. vem esse coice, assim, Nossa, sim. e tu toma esse tombo. Mas a vida em todos os setores, ela te dá coices, e te dá tombos e tu levanta. Se não for desse jeito, vai se levantar de outro jeito. Na verdade, a gente espera também, né, que eu sempre comento quando a gente traz esse assunto da taxação, é que o governo federal tem que pensar num todo, né, não nos seus ideais, mas sim em tratar de políticas para toda a população, porque quando se é eleito, você é eleito presidente de todo mundo, não de um grupo específico ou outro, né? E como é que tá a moradia, né? Porque São Francisco de Paula, com toda esse crescimento, esse desenvolvimento nos últimos anos, essa chegada dos festivais, né? Então, todo o trabalho que vem sendo feito e continuado agora contigo como vice-prefeito e o Thiago como prefeito lá, tem se tornado visível para as pessoas já se interessarem até em residir na cidade, né? A gente vem conversando com algumas pessoas aqui que só viam, como tu disse, Gramado e Canela, mas hoje já enxergam São Francisco de Paula, já enxergam Nova Petrópolis também como novos lugares. Mas como é que está esse quesito de moradia na cidade? Thiago, eu falava aqui no início que o nosso principal foco lá, quando o Marcos entrou, era a geração de empregos. E aí o turismo fez parte disso. Sim. Com as outras áreas, mas hoje o nosso grande foco e o nosso o grande desafio que eu e o Thiago temos é na questão habitacional. Eu te disse aqui que nós trabalhamos a pleno emprego e as empresas estão buscando pessoas de fora para trabalhar na cidade. E a grande dificuldade das empresas quando ela atrai pessoas de fora é moradia. Hoje, quando tu quer qualificar uma cidade, tu tenta atrair pessoas também que tenham suas qualificações para vir morar na cidade e que isso possa crescer no município. E a moradia acaba sendo o grande diferencial. E hoje nós temos no município de São Francisco de Paula 3 problemas habitacionais. O primeiro problema habitacional é daquele cara que ele não tem onde morar, que ele não tem condição financeira e ele não tem casa. Ele mora num local invadido, ou ele paga aluguel num lugar, naqueles lugares que o aluguel já é baixo e ele não consegue pagar e ele está sempre pipocando, que ele mora numa área de risco, e esse não adianta. A resolução disso é a gente ter loteamentos populares, construir casa e, pelos critérios, levar as pessoas para essas casas. E esse tipo de problema a gente está resolvendo a gente já tem o nosso primeiro loteamento popular já construído. Serão 99 casas que serão feitas. Nós tínhamos uma parceria com o governo federal nisso lá atrás. Não deu certo, a gente conseguiu terminar o loteamento, fizemos as nossas 10 primeiras casas que estão quase prontas com recurso próprio. E quando a gente fala de fazer casa é uma coisa cara. Sim. É mais de... Isso chega perto de próximo a 2 milhões de reais para que nós fizéssemos 10 casas, e para né? tirar o dinheiro do próprio município é muito dinheiro. Isso é muito recurso, mas nós precisávamos dar o pontapé. Então, já na gestão do Marcos, a gente iniciou isso e estamos finalizando agora na nossa gestão essas 10 casas. Buscamos 25 casas já com o governo federal, a fundo perdido, então são casas que o município não serão financiadas, não temos que ressarcir. E estávamos em processo, já tínhamos mandado para a Câmara de Vereadores um financiamento para a construção das outras 64. Nesse meio tempo, o governo do estado abriu um programa no governo do estado de moradia. Nós cadastramos e fomos contemplados agora com essas 64 casas. Que legal. Então a gente vai conseguir construir o nosso primeiro loteamento popular, todo ele destinado à retirada de famílias em área de risco. O próprio governo federal, o próprio governo do estado, esse programa ele é justamente por isso, para tentar tirar essas pessoas da área de risco, muito por conta das enchentes, né? Nós temos muitas casas, poucas casas que são na beira de rios e que representam esse problema, mas muita casa em costa, que é um problema. Então esse é um problema e a gente trabalha também em outros loteamentos que pretendemos fazer. O segundo problema que a gente tem habitacional, ele é das pessoas que têm a sua própria casa, mas uma casa muito precária. Ou seja, ela tem o terreno, ela tem uma casa, mas essa casa às vezes não tem banheiro, às vezes ela tem uma casa que tem madeira podre, o assoalho ruim,
as aberturas já podres e que essa pessoa não tem uma condição financeira para poder arrumar essa casa. Para atender esse tipo de público, nós criamos o programa Arruma Aqui. O Arruma Aqui, ele nada mais é que com critérios, e isso é uma coisa que, desde a nossa primeira gestão, a gente toma muito cuidado. Não são os amigos do rei que são os beneficiados, não são a pessoa porque ela é amiga, porque ela tem isso ou tem aquilo. Não, tem critérios, os assistentes sociais que fazem um edital de abertura com pontuação, e aí a família que tem que é chefiada por uma mulher tem uma pontuação, Sim. que tem a PCD lá dentro tem uma pontuação, então tudo isso é feito com pontuações, inclusive a doação das casas. Mas a gente criou então esse programa e a gente doa um kit casa. Esse kit ele vai de acordo com a necessidade da pessoa, mas ele vai ter lá aberturas, madeira, telha, todo tipo de material de construção vai estar dentro desse kit. E o morador, a responsabilidade do morador vai ser com a mão de obra. Porque ele tem um primo que é pedreiro, ele tem um filho que é carpinteiro, ele tem um amigo, exatamente. Então a grande dificuldade nossa que seria de colocar mão de obra, e mão de obra da prefeitura ela é muito, muito pequena, a gente doa esse kit de acordo com a necessidade dele e ele acaba fazendo essa reforma. E com isso a gente reformou muita moradia em São Francisco já na última gestão, e a gente está ampliando esse programa agora nessa. E o terceiro problema habitacional que nós temos são aquelas pessoas que têm condições. Não grandes condições, mas que ela tem condição. Hoje ela paga um aluguel lá de R$1.000, de R$1.200, de R$1.300. Mas ela não consegue ter a sua casa própria. Por quê? O terreno em São Francisco hoje, como a gente tem uma demanda muito alta, muita gente querendo morar em São Chico, e nós temos uma oferta muito pequena, o terreno é muito caro. Então hoje, aquele cara que financiava sua casa como eu financiei a minha primeira lá pelo Minha Casa Minha Vida, o valor que o Minha Casa Minha Vida pode dar de autoriza de financiamento morre no terreno hoje. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham terrenos baratos para que ela possa fazer o financiamento e construir essa casa. E nisso, então, entra o nosso papel de incentivar novos loteamentos populares, podemos dizer assim, com preços mais acessíveis, né? A gente estuda outras maneiras, inclusive a gente está com um grupo de estudo que a gente estuda, de repente, de o município construir um loteamento, criar um fundo, construir um loteamento, e com o recurso da venda, e que esses terrenos sejam abertos um edital, com a venda desses terrenos por preço de custo. O município não está ali para ter lucro, né? Ao preço de custo, o dinheiro do financiamento da pessoa vai entrar na hora, vai entrar no município, vai fomentar esse fundo para a construção de outro loteamento e, de repente, assim a gente conseguir fazer com que o preço ele acabe balizando um pouco e melhorando. E que as pessoas possam, então, estar financiando sua casa lá, no Minha Casa Minha Vida, outros tipos de financiamento. E outras ações que a gente tem tentado trabalhar para que loteadores estejam fazendo novos loteamentos para que se tenha a possibilidade de novas construções. Mas hoje, São Francisco, o nosso grande desafio é sim um desafio habitacional, isso tenho certeza. Esse é o principal, então, que você enxerga. Isso. As próprias empresas, a gente tem essas grandes empresas que têm dificuldade de trazer funcionários, a gente tem incentivado com que elas tenham moradias da própria empresa. E isso já tem acontecido, nós temos empresas lá que têm construído casas para que os moradores, para que os seus funcionários possam estar morando. Que legal isso aí. Isso é importante, né? Saber também dessa parceria que as empresas podem fazer com o município até para desonerar um pouco, né? Porque o município tem muita coisa para resolver. Aqui na região de Canela e Gramado, a gente agora vem acontecendo obras, mas vinham acontecendo muitos problemas referente a abastecimento de água, né? E agora vem se normalizando esse sistema e também a coleta do esgoto, né? Como é que está a situação de São Francisco de Paula referente a isso? Tu sabes, Thiago, que São Francisco é considerada a caixa d'água do estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos a boa parte dos rios aí, dos grandes rios de São Francisco, tem nascentes em São Chico. E inclusive a água que acaba abastecendo aqui Canela e Gramado acaba vindo, nascendo lá, né? Vindo de lá. E
São Francisco, assim como Gramado e Canela, tem um grande problema de esgoto. A água nunca nos foi um problema, se tu for pegar o abastecimento de água, nunca foi um problema, mas lá atrás, quando terminou o contrato da Corsã, e isso eu falo de tranquilamente, aí isso deve fazer aí seus 15 anos. Uhum. Quando terminou, venceu o contrato da Corsã, o prefeito anterior, da época, ele municipalizou a água, ele criou uma autarquia lá. Sério? Porque São Chico tem água, Uhum. São Chico é barato de tratar a água, porque a água tá lá, né? E isso foi uma experiência que não deu certo lá na época. Uhum. E aí, N fatores que não vem a nós entrarmos aqui do porquê não deu certo, até porque não fazíamos parte da gestão e não conhecia a época que deu, se voltou um contrato com a Corsã. E aí o abastecimento de água ele era feito de forma bem feita, vamos dizer assim, na cidade, mas nós temos um problema que é a água do interior. O interior não tem água da Corsã, ela é por poços, e aí é aquela questão que o município acaba tendo que fazer toda a infraestrutura do poço, arcar com a conta de luz. Quando tem problemas de abastecimento lá, é tu tentar trabalhar com rede. Isso não é a expertise do município. Muitas vezes nós estávamos deixando de fazer obras importantes porque nós tínhamos que estar lá fazendo isso e que a gente entende que a gente, dando a concessão desse serviço, como é a concessão da Corsã na área urbana, se resolveria. Então nós lutamos muito para fazer um contrato com a Corsã que chegasse nesses pontos. Fizemos um contrato com a Corsã lá atrás. A Corsã não havia cumprido com aquilo que estava em contrato. Nós ajuizamos aquele contrato, porém com a venda da Corsã, a entrada da EGEA, fizemos uma nova negociação. Certo. Nós fomos muito firmes, acho que fomos um dos últimos municípios a assinar com eles, mas fizemos um contrato que fizesse isso, que levasse água para as diversas localidades. A gente pode... Os vizinhos de vocês aqui do Salto, a água é de poço. A água do Salto era um grande problema. A EGEA está lá, já abriu lá boa parte das ruas lá passando rede. Sim. E está assumindo a água do Salto como a água lá em Casusa Ferreira, que fica a 100 quilômetros de distância da nossa sede. E está nesse processo que está andando e a EGEA, graças a Deus, vem cumprindo com seus prazos, com as suas dificuldades sim, mas cumprindo com seus prazos. Então a questão da água acho que é uma coisa pacificada. A questão do esgoto, esse sim é um grande problema. Sim. Diferente do problema que vocês têm aqui em Gramado hoje, que é não ter mais a capacidade, e eu via que Gramado, novos empreendimentos, já tem diversas restrições, porque de repente lá atrás não se teve esse cuidado, e ali por parte da Corsã, por parte da prefeitura, por parte, independente de quem foi, né? A gente está tentando ter esse cuidado de ter isso. São Francisco tem 0% de esgoto tratado. Isso é uma coisa que nos gera uma certa tristeza. Mas com esse novo contrato com a EGEA, se prevê aí de cumprir todas as metas de saneamento até 2033, se não me engano. Então está na fase a EGEA já apresentou alguns projetos, está na fase de estruturação disso, para que tenha suas ETs, e aí sim nós vamos para aquele grande problema de abrir a cidade inteira para fazer rede de esgoto. O que a gente costuma dizer que é mais fácil fazer do zero do que ter que arrumar o que tá errado, né? Exatamente. Mas é necessário, é importante. É difícil quando a gente chega na frente de um lugar e a gente vê esgoto a céu aberto. Isso é uma coisa que podia acontecer há 50 anos atrás, mas não pode acontecer nos dias de hoje, Thiago. Sim, verdade. E, infelizmente, ainda é uma realidade em alguns locais. A prefeitura, ela faz o trabalho de mitigação, de tentar resolver ali. A gente fez um trabalho muito grande, e o Ministério Público nos cobrou isso muito, de que as pessoas tivessem o seu sistema individual lá, da forma correta, de fossa, filtro, sumidouro. Mas isso é um grande problema, sim. E, claro, prevendo as nossas legislações, como São Chico está crescendo. Sim. E a gente sempre fala que a gente quer sim o crescimento, mas o crescimento de forma planejada, de forma organizada. E aí sim os novos empreendimentos, todos eles precisam ter aí o seu sistema de esgoto aí totalmente
dentro daquilo que se espera e daquilo que é preciso. Não, o importante é esse olhar que vocês têm de agora, né? Dos novos empreendimentos já chegarem com esse, critério estabelecido, né? Para tratar ali na frente ficar mais fácil. Mas graças a Deus a gente tem uma coisa que de repente é o que falta para muitos, que é espaço, né? Sim. Nós temos Isso espaço, sim. a gente tem área e isso ajuda muito. Hoje tu precisa construir uma estação de tratamento, para te construir uma estação de tratamento dentro da tua área urbana, onde os moradores estão na volta, é uma coisa complicada. Exato. Tu achar o espaço dentro do município que já está todo tomado é difícil. E São Chico tem essa facilidade de termos áreas. Claro, nós temos um relevo difícil, né? Então isso dificulta para que eles montem suas redes, mas tenho certeza que a EGEA, com seus profissionais lá vão conseguir, nós vamos dar todo o apoio que precise. Com certeza. Bom, chegando nos minutos finais, né? Eu sei que o Beto tem compromisso ali em São Chico já às 10 horas, a gente combinou ali de terminar por volta das 9. Como é que tu vê a cidade nos próximos anos? E se a gente esqueceu de alguma coisa aí, aproveita também para trazer neste momento. Agora o microfone é só teu, pode Obrigado, Thiago. Thiago, uma coisa que eu acho que é importante falar, e aí eu vou dizer porque é a minha área, né? Fui secretário de administração durante os 8 anos e ainda respondo pela Secretaria de Administração de São Francisco. Mas agora, nessa nova gestão, aprendendo com os erros de quem entrou lá atrás e com a experiência que tu vai ganhando nesse tempo, a gente implementou um sistema de governança no município agora que as pessoas, ninguém vê, ninguém enxerga. Tu enxerga a obra, tu enxerga aquilo que tu entrega para a população e é isso mesmo que a população tem que ver porque é o que mais importa para ela. Mas para que tu possa desempenhar isso lá na ponta, tu precisa ter toda uma organização por trás. Sim. E a gente criou, e isso está virando um case, e está se tornando um case de sucesso nesse pouco tempo que a gente está, e a gente vê o quanto a gente evoluiu. Um sistema de governança, a gente criou um grupo de governança, a gente estabeleceu metas, cada secretaria tem suas metas prioritárias, a gente acompanha essas metas em reuniões semanais, acompanha o orçamento em reuniões semanais, acompanha os contratos em reuniões semanais, acompanha tudo isso em reunião semanal e como está sendo cumprido cada meta por cada secretaria. E isso fez com que a gente agilizasse coisas que antigamente a gente demorava um ano se fazer em 1, 2 meses. Coisas que antigamente entravam na rotina de trabalho, viraram prioridades e coisas. Então, essa organização, ela está fazendo com que o nosso município esteja andando agora de uma forma ainda mais acelerada do que ela estava andando antes. E, como eu disse, muito pela experiência que nós ganhamos com esse tempo. E pensando o São Chico lá do futuro, o que a gente enxerga São Chico lá para frente, que no final da gestão passada, e dando continuidade no início dessa gestão, nós criamos o São Chico 2050. O programa São Chico 2050 é o que nós queremos para São Francisco lá em 2050. A São Chico que nós queremos entregar lá em 2050, ou seja, São Chico que nós queremos para o futuro. A gente esse é um programa muito grande, muito robusto, muito ousado. Nós temos uma parceria com a UX nesse trabalho, onde a UX vai acabar nos entregando 10 planos diferentes, montando toda a estrutura para que a gente possa construir a São Chico do futuro. Isso entra tudo. Entra qual é o plano diretor que nós teremos, qual é o plano de saneamento que nós teremos, qual é o plano de turismo que nós temos que ter para São Chico que a gente quer, qual é o plano. Assim, envolve, posso dizer que todas as áreas estão lá dentro. Foi feito todo um trabalho de pré-diagnóstico por parte da UX. Agora nós estamos terminando o processo de diagnóstico. É um trabalho demorado. São audiências públicas em todos os distritos do município. São conversas com todos os setores do município, para que a gente monte uma São Chico que as pessoas de São Francisco querem também. A gente precisa ouvir o nosso público. E dali está saindo coisas maravilhosas. Tu não tens noção disso. Nós temos todo um trabalho de arquitetos, de engenheiros, com expertise, tanto da UX quanto de escritórios terceirizados que fazem esse trabalho. Então, a gente está montando tudo isso da São Chico que a gente quer lá na frente. E aí eu entro naquele ponto que eu te disse aqui antes. São Chico, a gente quer uma São Chico maior, a gente quer uma São Chico ainda melhor, a gente quer crescer e a gente sabe que vai crescer. Agora nós precisamos crescer com planejamento. Nós precisamos crescer de forma organizada. Nós temos, por exemplo, um porto que está na iminência de sair em Arroio do Sal.
se tu notar, a Rota do Sol de Caxias a Arroio do Sal, 70% dela pertence ao território de São Francisco. Ela cruza o distrito do Juá, cruza o distrito do Lajeado Grande, cruza o distrito de Tainhas, e vai lá pela Aratinga até chegar em Itati. Vai ter um reflexo nessa Rota do Sol. E essas comunidades, como que elas vão aproveitar isso? Elas podem se tornar vilas lá dentro de pessoas que vão para trabalhar para isso. Agora, a gente tem que pensar numa organização para que ela possa também se tornar locais onde tenham empresas que vão exportar pelo porto, locais que vão ter... Pode-se explorar o turismo, o café daquele pessoal que passa. Sim. Então, é preciso tu pensar tudo isso. Nós temos um aeroporto de Vila Oliva que vai refletir muito Sim. na nossa região como um todo. São Francisco vai também se refletir muito. Então, nós temos que pensar em como vai ser aquilo ali. A nossa 476 que a gente precisa, São Chico e Canela precisam muito brigar pela pavimentação da 476, que vai desenvolver a nossa região de uma forma que não tem nem como nós mensurarmos aqui, né? Principalmente agora com o aeroporto. Então, tem muita coisa que pode crescer para lá. A nossa cidade, quantos resorts e hotéis a gente vê que querem se instalar na cidade? E o Rafa sempre brinca que as pessoas perguntam, tu é a favor de um grande hotel em São Chico? O Rafa sempre diz, depende. Depende, tu quer construir aonde? Tu quer construir um grande hotel numa área que vai prejudicar? Eu não quero. Agora, tu vai construir um grande hotel numa área que vai fomentar o turismo, é óbvio que eu quero. Sim. E isso é o que nós temos que pensar. O zoneamento do município, as regras, e isso o São Chico 2050 vai nos trazer. Então, a gente tem trabalhado forte para ter isso. Uma cidade planejada, uma cidade organizada, para que a gente possa estar oferecendo mais um polo de turismo para o estado do Rio Grande do Sul. E isso é uma coisa que tenho a agradecer ao Nestor, porque o Nestor também tem certeza que pensa assim, ao próprio Gilberto. E nós precisamos trabalhar juntos. Sim. São Francisco, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Cambará, tem que pensar turismo junto. Hoje o público que vai no Mátria, ele também vem no parque aqui de Gramado, ele também vai nas atrações de Canela. Hoje a pessoa que ela vem para Gramado, é vantagem para Gramado que ela também visite São Francisco. Sim. É mais tempo que ela vai passar aqui. Às vezes, de repente, ela vai ficar aqui 4 diárias e agora ela vai transformar em 5 diárias para poder ir a São Chico. Então, tu vai ganhar e vice-versa. Nós precisamos trabalhar em conjunto. E a gente tem, sim, a parceria desses municípios e nós temos que pensar turismo juntos. Como nós também temos que pensar, de repente, saneamento juntos, nós temos que pensar... esse planejamento ele tem que ser conjunto entre as nossas regiões. E eu tenho certeza que Gramado e Canela crescendo, São Chico cresce, São Chico crescendo, Gramado e Canela crescem. Perfeito, então recebemos aqui o vice-prefeito de São Francisco de Paula, o Beto Lopes. Obrigado por ter vindo, ter participado aqui da programação, e sempre que precisar, que os microfones da Gramado FM estão abertos para São Francisco de Paula. Obrigado, Thiago, obrigado a todos os ouvintes da rádio aqui em Gramado, a todos que nos assistem aí pelas redes sociais, e a gente também se coloca à disposição. A Gramado FM, que é uma parceira, participa dos nossos eventos lá em São Francisco também, e a gente fica aqui o convite a todos que possam estar visitando nossa cidade, conhecendo os nossos cartões postais, seja os nossos parques como o Mátria, Parque das Cachoeiras, seja o nosso Lago São Bernardo, conhecendo a nossa culinária, que é riquíssima, tem para todos os gostos e todos os bolsos, e a gente fica à disposição da prefeitura para aquilo que for preciso. O nosso telefone ele é público, nós somos 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição de todos aí para tudo que precisarem. Perfeito, muito obrigado. Então, a gente fica por aqui com o Bom Dia Cidade. A gente volta amanhã, segunda-feira, às 6 horas da manhã. Hoje, às 14 horas, a gente tem o Tarde 87 com o Thiago Keller. Às 5 horas, o Mulheres em Prosa com a FFX Funari. E sábado, às 10 horas da manhã, estreia o Em Pauta, falando de turismo e negócios com Moisés de Souza. E domingo, no Tinino da Viola, também às 8 horas da manhã, com a dona Noeli. Muito obrigado, vejo vocês na segunda. Um grande abraço, continue na programação da Gramado FM. Gramado FM. É aqui.